15 de agosto de 1909, Rio de Janeiro, capital. Um dos escritores mais importantes do Brasil, Euclides da Cunha, estava decidido a entrar para a história. E não mais pelos seus livros como Os Sertões, e sim pelas mãos da literatura criminal brasileira. Quando descobriu que sua esposa, Ana Emília Ribeiro da Cunha, tinha um caso amoroso extraconjugal com um amigo do seu filho, o jovem Dilermando de Assis, Euclides foi ao encontro do confronto final com a morte. Para o amante de Ana, ele avisou: "Eu vim aqui para matar ou para morrer." Confira os detalhes dessa história, que já foi até minissérie de TV, com o Dr. Carlos de Faria, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho aqui, gente. Essa é a terceira vez que eu tô fazendo a cabeça, tá? Porque esse senhor aqui não está com tudo. Vai devagar você. Se puder, seja mesmo. Se não puder, tá tudo certo. Daí você vem com a gente até o final desta conversa. Olha, você pode estar assistindo a este especial em março de 2097. Mas ele está passando pela primeira vez nesse tempo entre Natal e Ano Novo de 2023 a 2024. Então não estamos tendo live, estamos tendo esse especial, que é um caso sempre muito pedido aqui. É verdade. Eu sempre falo que eu acho que isso é mais legal como especial do que a live em si, porque eu acho que dá pra gente se aprofundar mais na história e as pessoas entenderem melhor, que é o caso do Euclides da Cunha, ou seria... São 3 personagens, né, nessa história. Então me ajuda a contar que crime é esse, que caso familiar é esse, do Euclides da Cunha? Esse é conhecido como a Tragédia da Piedade, né, Beto? E esse nome, a Tragédia da Piedade, por incrível que pareça, foi dado por um das pontas do triângulo amoroso, né, que foi o Dilermando. Né, o Dilermando de Assis, que em 1951, o ano que inclusive ele faleceu, 1951 foi o ano que ele faleceu, ele escreveu um livro que é meio um libelo de defesa dele, né? Com esse título, A Tragédia da Piedade. Então depois ficou conhecido, na época também ficou, mas ele confirmou. Então, para a gente entender isso, esse triângulo, a gente tem que entender Euclides da Cunha. Só uma coisa, Piedade por quê? Piedade, o bairro. Tá. Piedade, lá no Rio de Janeiro. Porque é o bairro do Rio de Janeiro onde se deu o crime, né? E a gente vai chegar nele já já. Aponta o vértice, um vértice é o Euclides da Cunha, o outro é o Dilermando de Assis e a Ana, né? A Ana, que tinha o nome de nascimento dela, deixa eu pegar ela aqui. É Ribeiro. Ana Emília Ribeiro da Cunha. Ana Emília Ribeiro da Cunha, que depois fica conhecido como Ana de Assis. Ana Emília Ribeiro, ela era filha do Solon Ribeiro, que era um dos milicos ali envolvidos no golpe de Estado que derrubou o imperador e aclamou a monarquia, né? A República. Então, o que acontece era o seguinte, o Euclides, vamos começar pelo Euclides, né? O Euclides era carioca, não é? Ele é nascido em 1866, de uma família humilde, e ele logo ele vai para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro e, na sequência, ele vai para a Academia Militar ali da Praia Vermelha, onde ele vai se tornar cadete. E ali, naquela época, ele é muito influenciado com as ideias republicanas do Benjamin Constant, que foi professor dele, tudo mais. E ele era um rapaz, um cadete, nessa época, muito enérgico, né? Ele tinha já as ideias republicanas estavam pegando todo o fogo, e ele foi expulso da academia, porque ele fez um desacato ao ministro da Guerra,
na época, ministro da Guerra do Império, né? Ele joga o espadim dele numa visita do ministro, na frente do espadim, que foi considerado um ato de quebra de hierarquia, tudo mais, e ele é punido. E ele é posto, então, expulso da academia. Com a República, ele volta, não é? Ele volta a ser readmitido na hierarquia do Exército, e ele começa com o Exército a fazer, e como ele era da Politécnica, ele era um engenheiro, né? Então ele começa a fazer obras. E ele escrevia muito bem, né? Ele escrevia muito bem, e ele começa a participar, inclusive na época da propaganda republicana, ele escrevia para o jornal A Província de São Paulo, que vai se tornar posteriormente o Estado de São Paulo, né? O Estadão. O Estadão, exatamente. Só uma coisa, ele nasceu em Cantagalo. Cantagalo. Ele é fluminense, né? Fluminense. Toda vez que eu falo que é carioca, desculpa. E carioca que nasceu no Rio de Janeiro, quem nasceu fora da cidade do Rio de Janeiro, você me manda, olha, Beto, é fluminense. É fluminense, ele é fluminense. Eu nem sei, porque ali naquela época você tinha os dois estados, Guanabara e Rio de Janeiro. Acho que ainda não. Ainda não. Era a corte. Tudo bem, mas você tinha a corte e o Rio de Janeiro, não tinha já a os dois estados? Guanabara é um estado criado depois, lá depois para compensar a saída da capital federal do Rio. É verdade, quando sai depois, é um estado que fica muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, era a corte, né? Ele nasceu no Império. Bom, e aí ele começa a fazer essas obras pelo Exército, conhece então a Ana Ribeiro, que vai se tornar Ana Ribeiro Cunha, e eles têm filhos, eles têm 3 filhos, não é? E ele estava escrevendo ali, né, para a província de São Paulo. Então, o Exército acha interessante convidá-lo como jornalista para participar da campanha de Canudos. Lembrando que, assim, a Guerra de Canudos, para quem, rememorando aí a galera, se deu no interior da Bahia, né? Numa região muito agreste, muito pobre, um grupo enorme de sertanejos, cada vez maior, foram sendo arrebanhados pelo Antônio Conselheiro, que era um líder messiânico, que tinha toda uma fala muito eloquente, que cultivava e agremiava esse pessoal sertanejo, e criou ali em torno do povoado de Canudos. Hoje o povoado de Canudos não existe mais, existe um similar, que eles transferiram e tem algo muito parecido, mas o verdadeiro Canudos ficou submerso numa daquelas barragens que fizeram depois lá para cima, se não me engano, do Rio São Francisco. Só uma coisa do Antônio Conselheiro, ele era uma coisa meio... Ele tinha visões, né? Ele era visionário e tinha visões do futuro. Isso. Ele até meio que fala um pouco sobre a guerra que vai acontecer, quantas se perdem. Ele era um esquizofrênico? Tem registro dele? Porque muito eu já li que ele poderia ser um esquizofrênico. Ele poderia ser um esquizofrênico, um psicótico, não é? Ele poderia ter essa coisa da visão e poderia ter essa coisa do transe mesmo, né? Do transe transcendente e tudo mais, que acaba... A gente tem que tomar cuidado para não reduzir ao aspecto só da psicopatologia, né, Beto? Mas ele tem uma coisa... Ele tem uma liderança muito forte, né? Ele tem uma eloquência muito forte, mas com certeza ele tem um aspecto psicótico muito exaltado. E ele parece que era um líder interessante. Ele não era um Jim Jones que ficava se aproveitando sexualmente das pessoas. Não tem esses relatos. Ele tem uma participação assim de uma... Ele tem uma ideia, além dessa ideia messiânica, ele tinha uma ideia meio de comuna, né? De distribuição de tarefas, de distribuição de terra. Era meio libertário, né? Exatamente. Ele é dele, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Né? Ele tinha essas falas, ele tinha uma ideia de uma monarquia celeste, né? Tinha uma ideia sebastianista. Sebastianista, né? Do Dom Sebastião. Do Dom Sebastião, que foi um caso que Dom Sebastião, o último rei
da dinastia de Aviz, que some na Batalha de Alcácer Quibir, e era um rei jovem, que aí então Portugal é dominado pela coroa espanhola, isso estou falando de 1580, e ficou no imaginário português a volta do São Sebastião, do Dom Sebastião, né, vindo do mar, dessa batalha, que foi na costa do Marrocos, e que Dom Sebastião viria para redimir Portugal, para tirá-lo do jugo da coroa espanhola que havia anexado, e que aconteceu em 1640, na restauração da monarquia portuguesa, agora sim com a dinastia de Bragança, que vem dar aqui na nossa dinastia. Isso é uma coisa que tem muitos historiadores que garantem que se Dom Sebastião tivesse realmente não morrido e voltado e sido o rei que ele seria, Portugal seria um outro estado, né? Ele teria uma coisa, porque ele era muito mais visionário. Ele era muito visionário, ele era muito moderno, de fazer um estado moderno. E ele era um jovem, né? Ele era, quando ele sumiu na batalha, né? Ele era muito jovem. Então, ele tinha essa coisa do rei novo. O rei menino, né? E ele morre, inclusive, por esse ímpeto dele. Porque ele vai lá no navio e, por conta dessa ideia da Guerra Santa contra os muçulmanos, né, o pessoal ali da costa, então ele vai... Mouros todos ali. Exatamente. E nesse arrojo dele que ele é capturado e deve ter sido estraçalhado. Que os jovens sempre acham que a morte está longe, né? Pois é, aquela onipotência. E o Antônio Conselheiro tinha essa tinha essa visão sebastianista. E essa coisa cativante, né? Ele conseguia trazer... Foi um povoado enorme que ele criou. Tanto é que o exército brasileiro no começo... Então, e exatamente, só um adendo, exatamente por isso, que vai ser importante falar do Euclides, no Sul, aqui na corte, no Rio de Janeiro, a propaganda que se fazia do Antônio Conselheiro, a interpretação que se dava e propaganda em cima dessas ideias, é que o Antônio Conselheiro era um líder monarquista e que ele estava pregando a volta da monarquia e que ele estava sendo apoiado por monarquias internacionais e pela própria Casa de Bragança de Portugal para restaurar o trono de Dom Pedro II. Então, essa foi a propaganda circulada no Sul através dessas mensagens que ele dava. Era mentira. Que era mentira, mas era o que se falava. Então, para justificar aqui no Sul a ida de um exército para acabar com aquele povoado, é que ele era, na verdade, um monarquista, um golpista, um golpista do golpe. Um radical, um revolucionário, um líder profético, um falso, não é? Um falso profeta. E, num primeiro momento, Canudos não foi levado muito em consideração, né? Porque aqui... na sede, estavam organizando a República e mandaram uma primeira expedição que foi completamente dizimada pela turma de Canudos, né? Tanto é que eles mandaram quatro expedições. Eles mobilizaram o exército, eles mobilizaram muito, eles mandaram 4 expedições a Canudos. Só na última que eles conseguiram desmantelar e matar Antônio Conselheiro, que era a última que estava o Euclides. Né? Ele não assiste ao fim, à batalha derradeira, sangrenta e tudo mais. Né? Ele não assiste a esse lugar. Inclusive, a cruz de Canudos, ela está aqui no museu, que tinha um cruzeiro, ela está aqui no Museu Afro-Brasil, tá? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Legal. Tem esse acervo. Então vale a pena conhecer esse museu, que ele é belíssimo. Ele fala muito de cultura, ele fala muito de folclore, e ele tem um acervo, um dos mais ricos que eu já vi nisso. Ele versa escravidão, ele versa a cultura indígena, ele versa a cultura antiga, todas as rebeliões que teve no Brasil. Ele tem um bojo de um navio negreiro,
que dá para a gente ter numa instalação, que dá para ter exatamente a ideia do que era um navio negreiro. Então vale muito a pena conhecer o Museu Afro-Brasil. É impressionante, eu nunca conheci esse museu. Maravilhoso. Vou agora nas minhas férias. Ele teve nessa última excursão de 1897, né? E ele foi escrevendo tudo. E ele... o Euclides da Cunha, o Euclides da Cunha, ele começa a perceber nessa imersão que ele faz ao interior da Bahia que, de fato, aquilo era uma propaganda enganosa sobre Antônio Conselheiro e que ele começa a ter uma visão muito social, no que a gente chama hoje de social, né, do que a gente entende como social nos dias de hoje, da questão do homem sertanejo. Ele vai mudando a ideia dele. Então, quando ele escreve Os Sertões, né, ele vai escrever o livro em 3 partes, que é a terra, o homem e a luta. E é dele a icônica frase que o sertanejo, acima de tudo, é um forte. Não é? É um jornalismo literário. Dele, exatamente. Né? Ele é o pré-modernismo. Ele é um pré-modernista. Que ele estreia sem saber. Mas o que eu vejo muito ali nos Sertões é que é um grande jornalismo literário, como você vê no Truman Capote, como você vê em outros grandes jornalistas literários. Aqui no Brasil não tinha. Você tinha só os romancistas e tal. Não sei o que lá. Ele é a primeira vez que você tem o registro, de fato, não como uma notícia, mas como uma literatura. E ele tem um aprofundamento nos personagens. Você consegue... Os Sertões eu indico muito. É um livro não é difícil. Muita gente fala difícil. Ele é grande, gente. Ele é grande. Até porque é grande essa história. E até para a gente entender como que o Estado já era ausente. Total. Naquele momento. Até porque o Antônio Conselheiro não nasce do nada. Não, ele é um fruto do meio da terra. Tudo. E isso o Euclides da Cunha vai falar muito. Além do que, o livro é um apanhado incrível, porque ele vai falar de fauna, de flora, de geografia, Brasil, de relevo e do povo. Então, trouxe para nós... né, para a sociedade da época do Sul, uma realidade que a gente não tinha. E a verdade. Aí ele voltou dessa campanha, e aí ele volta antes do término, né, como eu falei, da Guerra de Canudos e tudo mais. Ele volta uns dias antes, que ele foi chamado, e ele vai ser destacado por um outro trabalho de uma construção de uma ponte no interior aqui de São Paulo. Quem construía muito isso era o Exército, né? O pessoal da Politécnica que construíam as pontes, tudo mais. E nesse tempo que ele vai organizar a papelada, que ele fez os registros todos, e aí ele fecha no livro Os Sertões. Ele pede ainda para um amigo fazer a correção, tudo mais, e Os Sertões é lançado em 1902, então é bem pré-modernismo mesmo, tá? E nesse tempo todo tá lá a Ana sozinha em casa com os filhos, né? Tá Ana sozinha com os filhos, mas ainda não tinha aparecido Dilermando. Dilermando. Ele, em 1903, no ano seguinte da publicação dos Sertões, foi um livro com tamanho estrondo que no ano seguinte ele ocupou a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Deram para ele e deram também tornaram ele membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro por conta desse levantamento todo. Então o cara estava bombando. Intelectualmente super ok. Em 1904, então, ele é chamado para uma nova expedição que eles chamavam de Alto Purus, que foi um reconhecimento e um estabelecimento de fronteira na Amazônia, ali entre Brasil e Peru, na Amazônia peruana. Então ele vai para lá com o exército para fazer esse levantamento, e aí a gente chama de ciclo amazônico do Euclides da Cunha, porque ele vai escrever algumas obras também falando
principalmente, olha como ele era moderno para o tempo dele. Ele começou a trabalhar a exploração do seringueiro. Como o seringueiro que vivia ali naquela região era explorado pelo dono do latifúndio ali na Amazônia. Então ele faz também um livro, que eu esqueci de anotar aqui qual era, que fala muito dessa relação precária e desigual do coletor de látex, né, que estava ali naquela região toda do amazônica entre Peru e Brasil. Então, é a Flor do Cárcere? Não. Pátria Dinastia... Não, 1808, peraí. Que ano que é? 1904, 1905? Deixa eu pegar aqui. 1904, Arcádia da Alemanha, conflito... contra... Não, mas aqui está muito mais as matérias. Aí tem os Sertões, que ele lança em 1905, da Independência da República, os nossos contrastes e confrontos... Não, Peru versus Bolívia... É por aí, é nessa época aí. É. Bom, e lá ele produziu lá muito, Purus. Não? Produziu muito. Ele produziu muito. Produziu muito. Em 1905, ele ainda estava por lá, porque imagina como devia ser difícil chegar ali, hein? Sim. São anos. O Marechal Rondon depois fez isso, e para estabelecer contato com os indígenas, e estabelecer as fronteiras também ali em Rondônia, que ainda era um território e tudo mais. A Ana, no Rio, com 3 filhos e 33 anos, conhece o Dilermando de Através Assis, de um filho dela, né? Através de um filho dela. Foi ele que apresentou, porque o filho estava na escola de cadetes. E o Dilermando era um colega, com 17 anos. Novinho. E eles se apaixonam, não é? E começam uma história tórrida de amor, porque a Ana era uma mulher muito... Ela nem era tão bonita, apesar que na minissérie ela é interpretada pela Vera Fischer. Tem a minissérie Desejo, e eu acho que a minissérie Desejo, a Vera Fischer, que é deslumbrante, ela conseguiu não usar a beleza como artifício na interpretação. Ela tá boa como atriz. Tá maravilhosa, ela cresce. Aquela série, ela marca totalmente ela como atriz. E ela tá de olho castanho, ela tira o olho azul. Ela imagina, é impossível dizer que ela se enfeiou, porque ela não tem como. Mas ela não coloca a beleza como primeira vitrine da personagem. É muito interessante o trabalho dela. Ela trabalha mais com aquela ideia da mulher forte, né? De uma mulher que tá da mãe, uma mãe de 3 filhos. Que cuida sozinha. Que cuida sozinho deles, enquanto o marido tá fazendo o trabalho dele. Só que e na viagem ausente, dele, né? Na curtição ausente dele, que era escrever, que era questionando e estudando essas questões sociais, geográficas do Brasil, mas longe, completamente longe, em expedições que duravam anos. E uma carta demorava meses para chegar. Sim, porque eles iam de navio pela costeira até desembocar em tal lugar, depois entravam com aqueles carroções, com aqueles cavalos, aquelas colunas do exército que iam lá para dentro, e ainda, isso estou falando dos sertões, né? Para essa região, então, muito mais difícil, enfrentando malária, enfrentando índio ainda, tá? Ainda nesse tempo a gente tinha ainda muitas tribos sem contato, e tribos selvagens mesmo, e muita malária, muita febre amarela. Então, quer dizer, essas expedições eram epopeias, né, Beto? Eram epopeias. Ela conhece o Dilermando, se apaixonam, e ela vai ter o primeiro filho dele em 1906. Né? Ele morava... Com Euclides ainda vivo? Com Euclides ainda vivo. O primeiro filho deles é com Euclides vivo. Mas Euclides assume? Agora eu não me lembro. Então, essa primeira criança morre. Ah, tá. E em 1907, no ano seguinte, ela tem um outro filho. Né? Esse vive. E o Dilermando de Assis, ele era gaúcho. Ele tinha nascido em 1888, ele era gaúcho, então ele era clarinho, loirinho. Olho azul. E esse menininho, né, filho deles, nasce clarinho. Completamente loirinho, clarinho, tudo mais. E o Euclides se referia a ele como uma espécie
espiga de milho no meio do cafezal. Porque os meninos, os outros 3 eram morenos. Morenos. E ele fala na minissérie, né? Ele é a porra do sargentão. Ele não fala isso, ele vai falar depois. Né? Aparentemente ele assumiu, né, o filho como Sem dele. Sem desconfiar de nada. Eu acho que ele ficou com uma leve desconfiança. Porque ele conheceu o Dilermando e tudo mais. Ele conheceu o Dilermando. Que chegou a morar na casa com eles porque ele era amigo do filho dele. Exatamente, ele chegou a frequentar ali, então ele ficou com uma certa desconfiança, né? Ele ficou com aquela pulga atrás da orelha que nunca foi confirmada. Depois, acho que as coisas começaram a ficar mais contundentes. A Ana conseguiu um quarto para o Dilermando numa pensão. E nessa pensão, aí eles se visitavam sempre, né? Gente, é lá para Basílio, né? Totalmente. Parece um pouco Luísa e Basílio, só que sem tanto amor verdadeiro, porque o Basílio não tinha amor nenhum. Pensão Monati. E depois ele alugou uma casa na Rua Humaitá. E eles se encontravam lá. Até que ele, em 1908, não é? Ele volta para Porto Alegre para terminar os estudos de engenheiro, que ele é influenciado também por aquele ambiente militar. Ele se forma na Politécnica de Porto Alegre, ele fica lá um tempo e eles continuam se correspondendo, tá? Tem uma correspondência muito forte entre a Ana e o Dilermando nessa época. Então, depois que ele termina os estudos, ele volta de novo para o Rio de Janeiro e retoma o romance com ela. Ele tinha um irmão, o Dilermando, ele tinha um irmão, o Dinorá, que era um esportista. O irmão dele, ele praticava um esporte, não sei se era um atletismo, o que era, ou era futebol. Ele era um esportista muito famoso no Rio de Janeiro. E eles moravam em Piedade. Ele morava em Piedade. O irmão dele, o Dinorá. Ele morava em Piedade. E aí o Dilermando vai morar com ele. Lá em Piedade, num trecho que eles chamam de Estrada Real de Santa Cruz. Estrada Real de Santa Cruz é uma via que levava do subúrbio até o lugar mais subúrbio ainda, que é Santa Cruz, que é onde era uma fazenda. Era uma fazenda, a Fazenda Santa Cruz, que era uma fazenda do Dom Pedro I. Era uma fazenda de jesuítas, um lugar alto, afastado, meio quase começo de serra. E que o Dom Pedro gostou da fazenda e comprou dos jesuítas. E ele ia para lá com a família imperial para dar uma tranquilizada, uma espairecida, e era considerado com ares bons. Então, quando chegava o verão, chegava a época das pestes, entendeu? Eles iam todos para Santa Cruz. Ainda existe alguma coisa de Existe, visita? Existe sim. A casa onde eles ficavam? A casa existe sim. Você chegou a visitar já? Ai, perdão. Não foi Dom Pedro que comprou Santa Cruz. Foi Dom João VI. Nossa, antes ainda. Foi. Era dos jesuítas e Dom João VI comprou a fazenda Santa Cruz e fez dali um ponto de refúgio do verão. Inclusive, na fazenda Santa Cruz, Dom João tinha uma orquestra de escravos. Uma orquestra de músicos e de coral que era belíssimo, elogiado, porque Dom João era louco por música sacra. Então ele tinha um coral ali, todo feito de meninos e jovens escravos, que era um coral especializado, e saiu de lá vários maestros, tá? Vários maestros de fama na Europa, de música barroca, saíram de Santa Cruz. Nossa. E aí depois, quando o Dom João voltou para Portugal,
Dom Pedro ficou. Eu estou fazendo confusão com Petrópolis, que Dom Pedro I comprou, ainda quando não tinha nada, e foi o núcleo para depois virar Petrópolis com o filho dele, Dom Pedro II. Mas a Santa Cruz, quem comprou foi Dom João VI. Mas ele frequentava depois o Dom Pedro I, Sim. ainda porque ainda se mantinha. E hoje existe ela lá, tá? E você visitou já? Já fui. Existe lá, é um... Casarão? É um casarão, né? É uma repartição do exército. Tem um pilar lá, um marco com a coroa, o P1, né, de Dom Pedro I, conta a história. A casa está lá. A fazenda virou dependência do Exército, obviamente, e a fazenda em si é uma repartição do Exército. Existe até hoje lá. O Rio de Janeiro tem esse turismo muito legal que as pessoas não fazem. O turismo que é o turismo imperial, histórico, de história do Brasil. Sim. Que eu acho vale muito a pena um dia a gente fazer, nós dois. Nossa, é bárbaro, bárbaro. Porque é muito interessante. Independente aí, gente, se é... Não, vamos falar de história. Vamos ser anacrônico. Eu estou falando do momento aí. Que o Brasil foi realmente feito como país. E você sabe que lá tem um outro ponto histórico no Rio de Janeiro que ninguém vai, e que também é da aeronáutica, e é bárbaro, que é o hangar do Zeppelin. Nossa! Tem um hangar que veio todo desmontado de navio da Alemanha, foi montado... Porque para essa região de Piedade, eu nunca fui. É para essa região aí de Santa Cruz, Piedade. Que é mais alto, é isso? Acho que é mais descampado. Para ele poder descer a época. Acho assim. que era mais descampado. Não chega a ser na serra como a fazenda. Ele descia às vezes em prédio então também. eles fizeram um hangar. Então ele é um hangar assim naquele estilo meio Bauhaus, incrível. Eu nunca fui, mas tenho vontade de ir. Comprido e alto. Naquele todo de ferro, as portas abrem e o balão entrava. Uau. E fechava. Então ele dormia lá dentro para não ter... Para fugir de tempestade, aquela coisa, aquela ventania do Rio de Janeiro. Ele ficava lá dentro guardado porque havia uma rota regular Berlim-Rio de Janeiro. Que doido, gente. Que maravilhoso. Né? Uma rota do Zeppelin. Maravilhoso, de maravilhoso, balão. Né? E tem esse hangar até hoje lá, que é uma coisa fantástica. Existem pouquíssimos no mundo. Nós temos um e ninguém fala de uma coisa que é muito legal, até pela própria construção. Que é muito longe, tá? Eu trabalhei muito perto ali, assim, o próprio Paço Imperial, as pessoas não vão ali no centro ver. Tem coisas muito interessantes no Rio de Janeiro de uma época que marca muito forte do porquê somos desta maneira também. Então, fica aqui também o convite para quem estiver no Rio ou for para o Rio. As praias são lindíssimas, mas você tem toda uma história que é muito marcante e faz parte da gente. Mas, inclusive, esse daí. Então, Dom Pedro, você estava explicando o bairro da Piedade. Do bairro da Piedade, que passa a Estrada Real de Santa Cruz. Com o irmão. E aí, o Dilermando vai morar com o Dinorá, e lá ele fica. E é claro que ele mantém o romance com a Ana, não é? E então, nesse momento, o Euclides já está no Rio. E já tem fofoca. 1909, início da República, muita fofoca acontecendo, e ele acaba chegando no ouvido dele, que é aquele rapaz que morou na casa dele, amigo do filho dele, né? E aquele filho não era filho, que era loiro, que era filho do Dilermando, né? Foi uma fofoca que chegou no ouvido dele. Não, mas que ele já era Euclides da Cunha, ele já era um escritor, ele já tinha os Sertões lançado, ele já tinha uma notoriedade para se a fofoca ficar ainda mais saborosa, né? Exatamente. Por essa notoriedade, o zum começou a mais forte, normal. E ele começou a quase ser chacota. Fazer fofoca de quem é desinteressante não tem graça. Ou que não é conhecido. É mais gostoso para quem gosta de fazer fofoca fazer daquele que a fofoca pode destruir de fato, né? É sempre constranger publicamente. Sim. Não é? Então Euclides resolve passar na casa de um
de um primo, pegou a arma emprestada do primo. E ele confronta a Ana? Ele foi para a Casa da Piedade. Onde a Ana estava, inclusive? Não, a Ana não estava. Mas ele chega a falar com ela. Ele chega a confrontar ela. E ela não nega, eu acho. Ela não nega. Então ele invade a casa de arma na mão e fala a famosa frase: eu vim para matar ou para morrer. E levou um tiro, né? Porque o Dilermando era campeão de tiro ao alvo, além do que. Além de tudo, muito mais jovem que muito mais jovem, e ele era ele tinha isso como tinha treino, mais força, né? Ele tinha um treino. Ele estava ainda no exército, ele estava tinindo ainda nessa história toda. Ele saberia pegar rápido uma arma, né? Ele estava ali para matar ou morrer. E ele invade a casa e ele chega atirando. Tanto é que um tiro pega no irmão, no Dinorá. E 3 pegam no Dilermando. Mas são tiros que não matam. Pegam de raspão, porque ele deve ter chegado assim. E o Dilermando deu tempo dele pegar a arma, mirou no Euclides. Numa época que as pessoas... Ele, então, andava com a arma já aqui, né? Não deixava dentro de uma gaveta. Era da vestimenta dele. Fazia parte da vestimenta. Se hoje o povo já anda, imagina naquela época. Que ainda mais uma pessoa do exército. E ele pega, então, a arma, mira pro outro e dá um tiro e o Euclides cai morto. Ele mirou no peito do cara, né? E o Euclides cai morto, né? E ele vai, então logo ele se restabelece daqueles ferimentos, né? O irmão dele sofreu mais, porque o Dinorá ficou hemiplégico, né? Ele teve metade do corpo paralisado. E que foi esportista. Né? E tem um trabalho muito interessante, tá? Nesse aspecto que é pouco falado. O Dinorá Assis, ele foi um cara que deu uma prova de superação incrível, viu? Porque apesar daquilo, naquela época, ele ainda consegue se manter, ele supera a hemiplegia e ele continua competindo. Ele tem um trabalho, um esforço enorme, ele continua competindo, mas depois, envelhecendo, ele teve as limitações e ele não aguentou mais aquele estado dele e ele se mata em 1921. Ele se suicida em 1921. E o Dilermando vai a júri, né? Ele vai ser julgado. Ele devia se sentir bem culpado pelo irmão também, né? Sim. Sim, porque por conta dele. Mas ainda nesse momento ainda ele estava apoiando a superação do irmão. Sim. Ele vai a júri, acho que em 1911. Ele vai a julgamento em 1911. Ele é absolvido com a tese de legítima defesa, apesar de ter sido do Euclides da Cunha. Ele é absolvido com a tese de legítima defesa. Que no caso é de fato. É de fato. Isso foi em maio, esse julgamento foi em maio de 2011. 2011 é maravilhoso. 2011 não. 1911. E em junho do mesmo ano, então, ele oficializa e se casa com a Ana. E eles se casaram. E eles ficaram juntos para sempre? Não. Não? Eles separam? Eles ficam juntos 15 anos. Eu tinha uma lembrança que 15 anos. Mas ele acha que ele era um mulherengo, porque depois ele conheceu uma outra moça. E aí ele se separa da Ana, acho que a Ana se separa dele, quando descobre que ele tinha uma outra amante, e ele se casa com uma outra mulher e tem uma filha com essa mulher. Mas eles ficam 15 anos juntos,
depois do casamento, né? Uma relação que dura 15 anos. Mas em 1916... E aí eles Ela foram... tinha quantos anos? Então, Você assim, sabe se ela quantos... tinha 33... Faz a conta aí. Se ela tinha... Em 1905, ela tinha 33, ele tinha 17... Eles se casam em... Peraí, ela nasceu em 1872, que eu acabei de achar aqui. Isso. Você quer saber o ano que ela casou com ele? Não, ela casou com ele em 1911. Quantos anos ela tinha? 39. Ela tinha Danada. 39... E 39. Ele tinha o quê? 22? 23? E o Dilermando de Assis, ele nasceu em 1888. 1888, que ano que eles casam mesmo? 1911. Não, peraí. 1888 menos 1911. 23. Ele tinha 23 e ela já estava com 39. E eles ficam 15 anos juntos. Ela se separa dele com 55. 54, 55. E ela casa de novo, viu? Ela casa de novo e ele casa de novo. Tem fotos dela na década de 30. Olha ela ali, ó, senhora. Já senhora de tudo. Ela morre que ano? Vamos ver aqui. Ele morre, o Dilermando, em 1951 e ela morre também em 1951. Ele morre, eu espero ele morre em novembro. Ela morre. Ela morre dia 12 de maio. Ele morre meses depois dela. E ele morre dia 13 de novembro. É isso mesmo. Quase o mesmo dia, no mês. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em 6 meses depois ele morre. Isso. Uau. Eles se casam e vão morar em Bagé. E lá ficam... A sociedade na época, você sabe como é que ela ficou com relação... Ela ficou mal vista. Porque ela era vista como puta, ela né? ficou, bom, a sociedade, para mal ver as pessoas... A gente não evolui muito. Não precisa ir muito. Ela ficou super mal vista. E ele também. Mas não mudaram de cidade, não foram... Eles foram para Bagé. Ah, sim, foram para Bagé. Ela tiveram foi pro que Rio morar Grande do Sul, foram para Bagé. E ficaram lá em Bagé 15 anos. Ela teve que sair ali do núcleo, né? Que ela morre depois no Rio. No Rio, depois eles voltam. Ela volta. Mas eles tiveram que sair fora. Em 1916, então 5 anos depois da absolvição dele e do casamento de ambos, um dos filhos do primeiro casamento dela, um dos filhos dela com Euclides da Cunha, o Euclides da Cunha, filho, vai atrás do Dilermando, encontra ele num cartório. Ele sapeca um tiro pelas costas. Do Dilermando. Ele estava inconformado com a morte do pai. Casado com a mãe dele. O cara... pai do irmão, ele levava do o nome do pai. Ele levava o nome do pai, era o primogênito. O pai, um grande imortal da Academia Brasileira, o grande autor de Sertões, e o cara lá, pai do irmão dele, a mãe nessa... pouca vergonha, ele falou, isso não vai ficar assim. A justiça absorveu ele, isso não vai ficar assim. Absolveu. Não absorveu, absolveu. Isso não vai ficar assim. Pegou a pistola e foi. Mas, e não é que o cara foi alvejado, virou para trás, para revidar e pá! E mata o filho também? Nossa Senhora. Que tragédia grega, gente. Engrossou, né, para os dois. A coisa engrossou. Porque aí ele ficou... Aí ficou uma coisa... Mas mesmo assim ele ficou casado com ela, hein? Olha que interessante a concepção, como eles eram de cabeça feita e bem avançados. E queriam ficar juntos. Queriam ficar, se amavam. Se amavam. Isso aí, tá aí, olha, um exemplo... Sobre 2 cadáveres pesadíssimos. Marido dela, filho sobre dela. O cadáver do ex-marido, sobre o cadáver do filho dela. É muito pesado isso, ela manter.
O loirinho lá, a gente sabe, depois ele foi confirmado. Não tinha DNA, né? Não digo isso. Ele foi adotado pelo Dilermando, ele continuou ainda carregando o nome do Euclides. Como será? Ele deve ter ficado com o nome do Euclides, com certeza, nossa, porque não tinha essas mudanças. Aí é pesado época, também, né? Então foi uma coisa muito pesada, né? Muito dura. Aí depois de 15 anos eles vão se separar, ele conhece uma outra mulher, se apaixona, a diferença de idade pesa, não é? Não sei, mas ele era muito mulherengo, né? Se você pegar a Chiquinha Gonzaga, a diferença de idade não a fez separar do menino final com quem ela ficou. Elas souberam manter uma relação dos dois, além com a afetividade e tudo. Tem relações que acabam. Tem relações que acabam mesmo sendo da mesma idade, né? Não tem regra. Não tem receita. As pessoas falam, é claro que se você pegar numa receita mais óbvia, a pessoa com a mesma idade, em princípio... Mas se você também não tiver uma boa conversa... Eu brinco que eu vi uma entrevista da Fernanda Torres, que ela perguntou para a mãe dela, para a Fernanda Montenegro, como é que ela conseguia ter um casamento tão longo. Ela falou, minha filha, porque a gente sempre conversou muito, a gente gosta muito de conversar nós dois. Daí a Fernanda Torres virou e falou assim, gente, eu converso pouco com meu marido. Olha, todo dia a gente vai começar a conversar. Eu dou risada, porque é isso. Eu acho que o convívio em casal, o sexo, óbvio, vai diminuindo, porque vai ficando normal. E o que te mantém junto é uma afetividade, um desejo de estar... E a idade, tem mais gente que se separa tendo a mesma idade do que gente porque menos pessoas também mais novas casam com pessoas mais velhas. Mas assim, não tem receita, não tem obviedade, né? Sabe o que eu acho que é ia acabar porque ia acabar. Eu acho que um dos fatores muito grandes do que eu vejo das relações, pelo menos as que eu atendo, que frustram tudo mais, é uma coisa que não se fala muito, mas assim, quando os cônjuges competem. Total. E a competição é uma coisa que independente de idade. Muitas vezes, uma idade diferente, até um tem a maturidade de saber superar certas coisas que o outro ainda não aprendeu. Mas tem pessoas jovens extremamente maduras, né? Assim como existem pessoas velhas extremamente idiotas, infantis, exatamente. Eu vejo isso constantemente. Sim. E nos casais, uma das coisas que eu percebo muito é uma história, Beto, do se não tem tu, vai tu mesmo. Sabe? Que muitas vezes é uma decorrência de um namoro longo, que se põe muita pressão, né? Das famílias, principalmente, porque a gente tem que lembrar também que o casamento ainda tem uma função social, uma pressão familiar, tanto para o homem como para a mulher, principalmente, o casamento heterossexual, porque vem muito aquela questão, nossa, ficou com a moça, está namorando com a moça há 10 anos, agora casa, né? Não, agora casa. Agora casa, porque e eles também pensam isso. Muitas vezes as mulheres também pensam isso, porque elas fazem uma conta rápida. Elas fazem uma conta rápida, tipo assim, olha, eu fiquei 10 anos com o Paulinho, se eu me separar do Paulinho, até eu superar o luto e tudo mais, vai ser mais 1, 2 anos, aí eu vou ter que conhecer um outro cara... Tenho que acertar no outro cara para começar a namorar ele, para levar para o altar para ter filho. Porque a conta final é a idade filho. Biológica. E para ter filho. Exatamente. Porque às vezes é o sonho dessa mulher. Essa foi uma piada muito cruel, falada e repetida muitas vezes no começo dos anos 2000, em vários filmes nacionais, não vou ficar citando o nome de grandes atrizes, mas que eu achava sempre muito cruel com a mulher, porque falava assim, gente, pensa comigo, eu tô com 30. Até eu conhecer, ficar, namorar e casar, 33. Aí 34 para eu ter filho. Então, assim, eu tenho que conhecer amanhã uma pessoa. E é uma coisa assim, é um inferno. Como você tinha na década de 80... Você não é ninguém enquanto você não tiver $1 milhão, então até os 30 anos. Até os 30. Se você tiver $1 milhão com 32, você é um loser. Exatamente. Como você tinha essa pressão, existia uma pressão que eu nunca entendi direito a piada, eu nunca consegui rir disso,
Porque, assim, se você, mulher, não tiver o filho, você já é uma desqualificada no universo feminino. Agora, se tiver filho velha, você ainda vai ficar mais ridícula. É uma questão assim, e se você... Mas você já parou para perguntar se você quer ser mãe? Então... E se você não pode adotar, se você quiser? Se você não na pode verdade, muitas mulheres têm esse sonho da maternidade e é super justificado e faz parte da natureza da mulher e faz parte de um momento muito dela, muito único. Quem sou eu aqui para falar sobre isso, que eu não tenho a capacidade de vivenciar essa dimensão psíquica delas. Entendo, estudo, mas não vivencio. Sim, deixando isso bem claro. Não tem como parir. Mas, pensando nessa linha, é principalmente para ter o primeiro filho. Porque depois, o segundo, o terceiro, né? Mais para frente, até os 40 e poucos anos, tudo bem, ok, não tem problema. Mas o problema é o primeiro filho numa faixa um pouco mais longa que acarreta uma série de problemas. Levando também em consideração, né, que algumas mulheres vão ter, numa primeira tentativa de gestação, abortos naturais, espontâneos. Né? Porque isso acontece com frequência, apesar de muitas mulheres não falarem isso. E nem saberem. Então, existe uma ocorrência natural de abortos espontâneos, até por uma questão genética ainda. Né? Então, isso também faz o tempo biológico da prontidão da gestação ser mais comprometedor. E aí, voltando para a questão da relação, assim, poxa, eu namorei o cara dos 25 aos 35, agora eu quero casar, né? Você, na verdade, você só namorou para casar, para ter o álbum de fotografia do casamento, para botar no Instagram que você casou, para botar no Facebook naquela época, relacionamento. Mas o cara é legal, assim, eu tô há 10 anos com ele é um cara bacana, ele é legal. Mas você vê esses casais sentados no restaurante, porque me deu uma angústia, que eles estão ali, não conversam. Não conversam. Ou estão no WhatsApp, assim, ou no celular. Não, e que por muitas coisas tá muito longe. O filho está com um iPad, Agora imagina um caso como esse que a gente está falando, da Ana de Assis com o Dilermando, que é uma coisa que sobreviveu à morte do marido e à morte de um filho, e eles continuaram juntos. Então imagina isso transposto para os dias de hoje. Quantas variáveis vão se colocar no caminho, né? Total. Não, e tem uma coisa que eu acho que é muito forte, que é a solidão que essa mulher passou com a ausência do marido, pai dos filhos. Ela ficou sobrecarregada em absolutamente tudo, na educação dos filhos, na casa, em tudo. A vida dela, social, tudo, ela não tinha. Ela também foi uma mulher que também estava muito possível para alguém chegar também, e o próprio Dilermando, ele pode ter sido esse encontro feliz para ela, de alguém que a fizesse rir, que olhasse para ela, que estivesse mais querendo estar com ela, porque também, se você olhar a história do Euclides da Cunha, é super legal como escritor, blá, blá, blá. Só que é um homem que não devia ter casado, ter família, né? Porque o que ele queria de fato era a aventura do trabalho dele, exatamente. E aí, só que você tem uma família, você tem uma mulher, você tem uma série de coisas, não, mas ele é o homem, ele está fazendo... Mas não se questionava isso, né? Questionava. Assim, na virada do século XIX para o século XX, casamento era uma coisa inquestionável, ainda mais... E era só para procriar. Ainda mais para uma classe média branca, entende? Então, assim, as famílias... Era o natural e o desejável. Era o esperado. O esperado. Então, assim, o indivíduo ele tinha que casar. E essa pressão não estava só na mulher. É claro que a mulher sofria uma pressão de um casamento precoce. Mas a pressão também existia no homem. O homem tinha que constituir uma família. Sim. Ele tinha que perpetuar o nome. As nome dele. Sabiam, não existia amor, não era amor romântico para você casar por amor. Então você vê que essa mulher deve ter um casamento assim
de certa forma, arranjado com Euclides da Cunha, e aí encontra num jovem colega do filho, um jovem cadete de 17 anos, que deveria ser uma pessoa muito interessante, muito envolvida, uma coisa que é praticamente uma novidade, uma lufada de ar fresco. Até o prazer sexual. Exatamente. Até o prazer sexual. E ele nela também, não? Porque eu não acho... Aí é uma opinião minha de quem já leu, já viu coisas sobre a história do Euclides da Cunha. Ele não matou o Dilermando por ciúmes da mulher. Ele matou foi pela honra do seu nome. Não foi pelos ciúmes da mulher. E se não tivesse tido fofoca, porque vamos foi pelo zum 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 que tomou volume. Ele não era mesmo. Um cara que escreve Os Sertões não é burro. É um cara, inclusive, que tem muito... saca muito do humano. Isso. Ele não pode ter escrito Sertões e não sacar o humano dentro da casa dele. Ele não sacava o que acontecia. É claro, assim, se por enquanto... assim, aqui dentro... Isso se repete muito até hoje em relações... Desde que não saia daqui, beleza, faz o que você quiser. Fica de boa, continua na tua descrição, eu continuo, não me encho o saco, eu continuo fazendo a minha pegada, vou sair por aí e vamos, que fique nesse... Agora, a partir... porque vai que tá na também rua, também que fique pega nesse, outro... entendeu? Que fique nesse filho e que fique com esse cara e que seja super discreto e que acabe logo com isso e que seja passageiro. A partir do momento que a coisa se mantém, que aquilo se transforma do romance, passa para um amor, uma relação consolidada e que começa a vazar, aí é uma questão da honra. Sim. Porque aí é a questão da honra de Euclides da Cunha, imortal da Academia Brasileira de Letras. O homem apaixonado pela Ana Ribeiro. Não, claro que não. Não tinha essa paixão. Não era por amor. Era aquilo foi honra masculina. Foi honra, porque esse é o grande princípio que foi a promotoria defendeu no julgamento. Que ele faz por honra e a defesa rebate por defesa, né? Por legítima defesa. Então, esse argumento da honra, você vê que esse argumento da honra cai, mesmo numa sociedade machista. Até porque você tem que olhar que são dois homens do exército. Se fosse um coitadinho, ele talvez não. Isso é bom falar. Porque o Dilermando não era só um bobinho. Não. O Dilermando, ele já estava com... Ele estava crescendo. Ele estava crescendo. Tanto é que ele cresce, ele continua a sequência na carreira dele e ele se torna diretor, foi diretor do departamento de estradas, estradas de rodagem do governo do Washington Luiz, que tinha como lema governar é abrir estradas, que foi o grande presidente, o último presidente da República do Café com Leite, né? Para quem não sabe aí, ele governou... Café com Leite, que cada hora eram de Minas... Era um mineiro e um paulista. Um mineiro e um paulista. E isso foi até 1930. E o Washington Luiz governou de 1926 a 1930. No final do mandato dele, depois da eleição fraudulenta, ele foi deposto pelo Getúlio Vargas, inicia-se a Revolução Liberal e a Era Vargas. Mas o lema do Washington Luiz era governar e abrir estradas. Então, o Dilermando era o diretor, né, desse departamento. Do principal lema. Então, ele, como engenheiro, ele abriu muitas rodovias, né, principalmente visando o escoamento das safras de café, principalmente, e outras. Mas tinha essa função que antes eram escoadas pelas rodovias, ferrovias da Santos Highway, a Sorocabana, a Central do Brasil e tudo mais, para o escoamento do café para os portos, tanto de Santos como do Rio. Agora, ele morre em 1951. E ele também, o Dilermando também era escritor. Como eu comecei falando, ele escreveu A Tragédia da Piedade. Ele fez sua própria defesa sua própria literária. Defesa. Ele escreveu outras coisas também. Dizem que ele era um bom escritor.
morreu, como você lembrou aí, 6 meses depois da Ana. Já estavam separados, mas... Ela bem mais velha, ele bem mais novo. Né? Exatamente, ele morreu com 66 anos de um ataque cardíaco. Para a época, ele não era tão novo. Para nós, hoje é super pelo que a novo. gente entende hoje de medicina Porque e saúde... a medicina permite que você viva mais. Mas com mais ele já qualidade. não era tão novo. Já não era, já era um senhorzão. Já era um senhorzão. Né? Sim. Homens de 40 anos eram senhores. Isso. Tem um jornal que o Aru me mostrou, eu acho que é da década de 70, Carlos. Estava assim, idosa de 44 anos morre atropelada. Idosa. Eu falei, minha mãe de Deus, onde graças a Deus a gente mudou. Mas você sabe que a idade média durante um tempo era 40 anos. Sim, né? até quando você tinha tuberculose, que todo mundo morria com 33. E que todo mundo morria rápido. E você sabe que achados pré-históricos, né, mostram que a idade média na pré-história era 20 anos. Olha que louco. É. E tudo começava mais cedo, né? Você começava tendo filhos mais cedo. Você começava tudo, era muito. Por isso que hoje por isso que não dá para quando falam assim para mim. Ah, mas você viu que as pessoas casavam com meninas de 12, 13 anos lá. Eu falo, mas gente, você quer mesmo falar do tempo feudal para hoje? A pessoa morrer com 22 anos da vida, como é que você quer que faz? É diferente hoje, você não pode, pelo amor de Deus, né? As pessoas ficam pegando coisas do passado. Depois da primeira menstruação, a menina estava apta. Estava apta para casar, tanto que você tem a Carlota Joaquina, ela casa até esperar. Ela já estava casada. Mas ela casou menina. Menina, sei lá, 10 anos. É, por aí. E ela tem que esperar. E ele também, super menino, tonto, coitado. Sim. Sabe nem o que fazer. Sabe nem se gosta de menino ou menina. Mas ali, na monarquia, tinha uma questão basicamente de ligação. Né? Ah, não, era apoio. Ninguém casava também por amor. Alianças de reino. Tirando a Rainha Vitória da Inglaterra, que é aquela que ela queria, ou a Rainha Elizabeth, a Virgem também. Que ela se nega a casar, então ela vira a Rainha Virgem. E a Rainha Vitória, ela também ela falou, então serei como a Rainha Elizabeth, a Rainha Virgem. Mas ela acaba se apaixonando. Bom, cara, meu querido, mas tem mais coisa do Euclides? Bom, acho que assim, para quem estava querendo ouvir uma história de amor, uma história de crime, a tragédia da piedade, que a gente está recebendo muito por conta da minissérie Desejo, não é? Sim, que está na Globoplay. Ela passou no Viva também, mas está na Globoplay para quem quiser assistir. Ela está disponível lá. Vale muito a pena. Eu assisti na década de 1980, assisti de novo quando ela foi reprisada. Eu assisti. 80. Não, ela deve ter sido reprisada na década de 90, eu assisti de novo. Ela é de 80? Ela não é de 80? Ela é de 80. Ela é perto do Primo Basílio, porque ela não é o do Furacão, que é 90. Vamos ver aqui. Eu acho que ela é de 90, hein, Beto? Tô louco, é porque o Primo Basílio, a minissérie Primo Basílio é da década de 80. Minissérie Desejo. Esse sai logo a data. Episódio final passou em 1990. Passou dia 22 de junho de 1900. É bem a virada de 80 para 90. Minissérie muito bem escrita pela Glória Pérez, excelentemente bem escrita e muito bem dirigida pelo Wolf Maia. É uma minissérie que marcou muito o fazer televisão. Contar uma boa história. Era uma época que a gente tinha tido antes Primo Basílio, com a Marília Pera e com a Júlia Gunn. Maravilhoso. O Marcos Paulo e o Tony Ramos, Pedro Paulo Rangel, um elenco deslumbrante, que foi a direção do Daniel Filho. A gente tinha tido também, depois veio Hilda Furacão, que eu acho um E depois deslumbre. veio os Maias. Veio os Maias que foi no começo? Aí. Não, os Maias acho que é 96, que é bárbaro. Era uma época que se faziam grandes minisséries, Isso. grandes séries, novelas Teve Lampião e Maria Bonita também. Mas isso é no 80, não é? Grande Sertão Veredas também. Grande Sertão Veredas tem que reprisar, porque... Não, acho que Grande Sertão Veredas está na Globoplay também, sabia? Que é o Tony Ramos e a Bruna Lombardi, de Adorim. Maravilhoso.
maravilhoso e foi gravado naquela região. A Bruna Lombardi nunca poderia ser a de Adorim, né? Mas foi gravado naquela. Mas ela aceita, tá ótima, mas a gente hein? aceita. Nossa, Sim. mas ela tá maravilhosa. Sim. Pelo amor de Deus. E foi gravado, e naquela época eles tinham uma coisa muito interessante quando eles faziam essas minisséries históricas, que eles iam lá gravar. No local, né? É. Então, você vê Os Maias foi gravado em Sintra. Não tudo, né? Porque depois vem Sim, pro óbvio. estúdio, vem pra cá, mas pelo menos parte. Óbvio. E o Grande Sertão Veredas, eles vão lá para o Parque Estadual do Grande Sertão Veredas, que é aquela região do norte de Minas, sul da Bahia, onde as fronteiras se misturam um pouco, e que o cenário é maravilhoso. Acho que o Aru teve por lá. Também, fazendo Terra Brasil. Uma coisa que eu acho, a gente vai terminar, mas só uma coisa que as pessoas falam, você é muito saudosista, fala que só na tua... Eu falo, não sou não. É uma questão só de você saber olhar o que de fato era melhor ou não. As minisséries, as séries... Você teve Quem Ama Não Mata, você teve até mesmo Alô Mulher, você teve séries que marcavam, inclusive, eles entravam na onda do que estava sendo discutido na sociedade como um todo. E eu esses dias parei, estava zapeando lá e acabei, sei lá onde eu estava, que eu vi um pedaço de uma novela, falei, mas gente, mas o que é isso? Você tinha textos bons, você tinha... atores que traziam... Hoje parece que é tudo inteligência artificial. É uma coisa estranha. Eu não consigo ver mais nada. Parece que tem uma série boa chamada Fim, da Fernanda Torres, que eu quero ver, que está na Globoplay. Mas é a Fernanda Torres que escreveu, um grande elenco. Eu quero assistir essa minissérie, porque eu acho que é uma minissérie, porque parece que é bem bacana também. Mas... Por isso que a Netflix está nascendo de braçada, a HBO, a Amazon, porque acho que eles estão mais antenados. Eu acho que esses novos meios, né, do streaming, eles trouxeram novos conceitos, novos paradigmas. Fala mais aí. Com a gente hoje. Você conversa. Eu acho que são produções mais enxutas, mais rápidas, talvez. Com núcleos menores, com textos mais reais. Eu não sei, eu acho que tá. Acho que esse formatão tradicional do horário, da teledramaturgia, isso acabou muito porque as pessoas não estão mais na sala de casa como ficavam fora que eu dou play antes. A hora que eu quero. Exatamente. Meu horário nobre é o horário que eu posso assistir, o horário que eu quero assistir. Meu querido, mais alguma coisa de Euclides? Nada. Eu acho que é isso. Espero que tenha satisfeito as pessoas. Eu acho que tem. Exatamente. Eu acho que assim. Vejam a minissérie Desejo, todo mundo que... A gente recebeu de fato muitos e muitos pedidos, e esse episódio que a gente está aqui gravando, esse especial, é um presente para vocês, todos que tanto pediam desde o começo do canal, que sugeriam essa pauta. Demorou um pouco para a gente chegar nela, mas chegamos para realizar essa vontade de vocês, dar um pouco o nosso comentário, o nosso colorido, e, como o Beto falou, assistam, leiam Os Sertões, que é maravilhoso. Para você, muito obrigado e até daqui a pouco. Valeu. Você que chegou agora, seja bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de ligar a setinha, ativar o sininho, dar o like e seja membro se você puder. Se você não puder, também tudo bem. O importante é você estar com a gente. E quem chegou... Muito bem, nosso convidado. Pode deixar. Você quer pegar para você, mas eu não deixo. Por favor, sejamos todos muito bem-vindos. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Assim a gente consegue construir esse canal que está sendo tão importante de ser feito, onde a gente conversa sobre o comportamento humano, ou seria o tal do desumano dentro do crime. Você pode estar... Que rápido! Que rápido! É que essa é a terceira vez que a gente está fazendo. Mas vai mais tranquilo, vai. A primeira vez que estou aqui no estúdio, vai tranquilo, é assim mesmo. Vai, solta. Ai, Jesus do céu. Vamos lá.